Em 1991, algo aconteceu que até hoje nenhum cientista conseguiu explicar. A história começa na pequena cidade rural de Santa Felícia, um lugar esquecido pelo tempo, com ruas de terra, casas afastadas e um silêncio que parecia fazer parte da própria paisagem. Ali vivia Elias Vasconcelos, um homem reservado de 42 anos, conhecido pelos vizinhos como alguém tranquilo, trabalhador e profundamente metódico. Nada nele chamava atenção. Ele era o tipo de pessoa que cumprimentava com um aceno discreto, cuidava do próprio jardim e vivia uma rotina quase perfeita. Mas algo mudou nos últimos meses antes do desaparecimento. Os primeiros sinais, vizinhos começaram a notar que Elias passava mais tempo dentro de casa. As luzes do quarto dele ficavam acesas madrugada dentro e às vezes ele saía para o quintal com uma lanterna, caminhando de um lado para o outro, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais ouvia. A senhorinha da casa ao lado, Dona Vera, comentou: "Ele vivia olhando para as paredes, dava 3 passos para frente, 2 para trás, parecia até que estava seguindo um som." Pouco tempo depois, outros moradores também começaram a relatar algo estranho: batidas metálicas, sempre no fim da noite. Não eram batidas de alguém tentando entrar, mas sim batidas vindas de dentro da casa. E elas tinham ritmo como se fossem comunicativas. O diário. Depois do desaparecimento, os investigadores encontraram o diário de Elias. Ele escrevia todos os dias, sempre às 23h30, como se tivesse um compromisso com alguém ou com algo. As últimas páginas eram diferentes. A caligrafia estava trêmula, apressada, e algumas palavras estavam riscadas com força, como se ele tentasse apagar um pensamento do próprio cérebro. Um trecho dizia: "Há algo entre as paredes. Eu achei que fosse rato ou encanamento velho, mas isso respira." Mais adiante: "Hoje a parede pulsou, como um pulmão. Eu encostei a mão e senti o ar entrar." Os investigadores acharam aquilo absurdo, mas o que veio depois foi pior. "Se eu ficar em silêncio, consigo ouvir passos atrás do reboco. Não estão tentando entrar, estão tentando sair." O jantar intacto. No dia em que Elias desapareceu, tudo estava exatamente como ele deixou. O prato ainda estava quente, a comida parcialmente tocada, a TV ligada em estática. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro, e no quarto ele havia deixado a luz acesa. Não havia sinais de luta, não havia pegadas, não havia sequer indícios de que ele tivesse saído. Era como se ele tivesse evaporado no ar. A casa que não fazia sentido. Policiais chamaram 2 técnicos para examinar a estrutura. A teoria inicial era que Elias pudesse ter caído em algum buraco, passagem ou espaço entre paredes, mas a casa era simples, sem sótão, sem porão, sem corredores falsos. Mas uma coisa chamou a atenção. Na parede do quarto, o equipamento de detecção indicava um vazio anormal atrás da estrutura, como se houvesse um espaço oco, quase como um pequeno quarto escondido. Martelaram a parede. Abriram e encontraram nada. A parede estava completamente sólida por dentro, feita de cimento denso, sem qualquer lógica física que justificasse o sinal do detector. Isso virou o ponto central da investigação. As gravações. Entre os pertences de Elias, acharam 6 fitas cassete. As primeiras 5 tinham ruídos comuns, vento, passos, chiado, mas a sexta era diferente. Ela começava com um silêncio profundo, seguido de uma sequência de 3 batidas metálicas, sempre com o mesmo intervalo de tempo. Depois disso, surgia um som abafado, como se algo raspasse o interior da parede. E então, quase no final, um suspiro. Lias. Não era Elias, era só Lias. Como se faltasse força para pronunciar a primeira sílaba.
Peritos de áudio tentaram identificar a origem, mas o espectro sonoro mostrava algo impossível. O som não vinha de dentro da casa, mas sim de um ponto onde não deveria haver espaço nenhum. Era como se algo estivesse entre a madeira e o concreto. Testemunhas que ninguém levou a sério. 3 pessoas afirmaram ter visto sombras se movendo dentro da casa dias antes do desaparecimento. Uma adolescente disse que viu um vulto passando pelo corredor enquanto Elias estava no quintal. Um vizinho relatou que durante a madrugada viu a cortina do quarto balançar como se alguém tivesse passado atrás dela, mas a luz dentro da casa não estava acesa. E Dona Vera contou que ouviu algo que descreveu como uma respiração lenta, mas forte, como de alguém enorme, mas que não respirava direito. Os policiais não deram atenção a esses relatos. Mas havia mais. Os desaparecimentos antigos. Pesquisando registros antigos, descobriram algo perturbador. Aquela casa já tinha sido palco de 2 desaparecimentos antes. Em 1949, um casal de idosos desapareceu. Em 1963, uma criança sumiu enquanto dormia. A cama estava intacta, como se ela nunca tivesse estado lá. Todos os casos foram encerrados como fuga ou sequestro não resolvido. Mas havia um padrão. Em todos os casos, vizinhos relatavam sons metálicos nas paredes antes do desaparecimento. O último registro de Elias. A última página de seu diário dizia: "Se eu não sair amanhã, não deixem ninguém dormir aqui. A casa está respirando mais forte. Acho que descobri onde isso entrou e acho que descobriu onde eu estou." A escrita para no meio de uma frase. Como se alguém tivesse puxado o diário de sua mão. O final e o detalhe que ninguém comenta. O caso foi encerrado como desaparecimento inexplicável. A casa foi abandonada pela família. Mas algo ainda acontece lá. O novo dono relatou que toda noite, às 3h17, houve 3 batidas metálicas atrás da parede do quarto, exatamente como na gravação. E dias depois da primeira noite em que ouviu as batidas, ele encontrou, atrás do guarda-roupa, uma pequena abertura na parede, algo que não estava lá antes. Dentro dela estava um pedaço de papel dobrado várias vezes. Era uma página arrancada do diário de Elias. Nela, somente uma frase: "Eu não me desapareci. A casa me engoliu."